Olá, internautas, esse é mais um CREA Entrevista e dessa vez temos o prazer de receber o ex-parlamentar e engenheiro Ricardo Maranhão. Vamos conversar, vamos falar sobre a Petrobras. Seja bem-vindo, Ricardo Maranhão, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no CREA RJ. Muito obrigado, uma alegria para mim, nesta que também é a minha casa. Com certeza. Ricardo Maranhão é engenheiro mecânico, turma de 1967, Escola Nacional de Engenharia, hoje UFRJ. Trabalhou mais de 25 anos na Petrobras, grande petroleiro. Conselheiro vitalício do Clube de Engenharia, foi presidente e é atual diretor da AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras. Fundador e vice-presidente do Movimento em Defesa da Economia Nacional, Modecon. Seja bem-vindo mais uma vez, Ricardo Maranhão. E eu sempre digo que é um prazer conversar com você, né? Porque além de amigo, é um grande brasileiro defensor da nossa nação que paulatinamente vem sendo aviltada aí pelos inimigos da pátria. E essa questão que a gente está vivendo agora da Petrobras, ela é uma questão bastante pujante, mas ela é antiga também, não é da agora, né? Não é da agora que a Petrobras sofre, né, tentativas e tentativas de desmantê-lo. Começa lá atrás, né? Na sua reiteradas tentativas de desmantê-lo e oposição até mesmo à criação da empresa na década de 50, né? Mas é uma alegria estar aqui, sobretudo sendo entrevistado por uma figura que eu prezo muito, que é você, do jornalismo, e sei que você tem também envolvimento emocional com esta questão, como milhões de brasileiros se envolvem emocionalmente com a nossa Petrobras, né? Com certeza. Ricardo, recentemente, o Clube de Engenharia, em parceria com várias entidades, inclusive com o CREA RJ, lançou um documento, uma carta, falando exatamente sobre os ataques que a Petrobras vem sofrendo. Como é que você vê essa movimentação de entidades em defesa da nossa Petrobras? Eu vejo com muita alegria, né, porque realmente a Petrobras tem um papel tão importante para o nosso desenvolvimento econômico, social e tecnológico, que é absolutamente necessário que toda a sociedade, através das suas entidades representativas, se manifeste em defesa dessa empresa. Esse manifesto que você se refere, especificamente, é um posicionamento do CREA e do Clube de Engenharia contrário à venda das refinarias da Petrobras. Sim. Né? Operação que nós consideramos absolutamente inaceitável. Na realidade, a entrega da metade do mercado brasileiro de combustíveis, que é o 6º maior mercado do mundo. É um fatiamento, né? Um fatiamento e que certamente vai ser entregue a instituições estrangeiras, né? Por exemplo, há uma notícia de que a Relan, que é a refinaria Landulfo Alves de Mataripe, na Bahia, estaria para ser vendida para um fundo de investimentos de Abu Dhabi, lá do Oriente Médio, chamado Mubadala, né? Que tipo de compromisso um fundo financeiro de investimentos estrangeiro pode ter com o Brasil? Me parece que nenhum, né? É uma operação que, além de desfalcar a Petrobras do seu patrimônio expressivo, são 8 refinarias, põe em risco até o abastecimento do Brasil. É uma proposta insana que pretende circunscrever a Petrobras ao eixo Rio-São Paulo, porque essas refinarias estão situadas em Manaus, no Ceará, em Mataripe, Gabriel Passos, em Betim, na Grande Belo Horizonte, Alberto Pasqualini, no Rio Grande do Sul, Getúlio Vargas, em Araucária, ainda tem a Superintendência de Industrialização do Xisto, lá também no Paraná. Bom, o Conselho de Administração da Petrobras se reúne hoje, exatamente hoje, para apreciar aí o nome do general Joaquim Silva e Luna, um militar indicado pelo presidente da República para presidir a Petrobras, em substituição a Castelo Branco. Na sua avaliação, por que o presidente demitiu o Castelo Branco? Olha, Candá, eu acho que o ponto fundamental dessa questão, ele está ligado à política de combustíveis adotada pela Petrobras a partir de 2016, na gestão de Pedro Parente,
Política esta que teve prosseguimento com Ivan Monteiro e depois com Castelo Branco. Esta é uma política insana que prejudica os consumidores, prejudica a Petrobras, faz com que os consumidores paguem mais caro e, em função disso, provavelmente deve ter havido uma conversa do presidente Bolsonaro com o presidente Castelo Branco, onde o presidente levou ao presidente da Petrobras reclamações muito generalizadas de caminhoneiros e de outros segmentos da sociedade contra esta política. E depois disso, o presidente Castelo Branco vai à imprensa e diz: a Petrobras não tem nada a ver com os caminhoneiros, né? Os caminhoneiros são um segmento de apoio ao presidente Bolsonaro, importante eleitoralmente, sim, mas mais importante ainda para a economia do país. São 1.800.000 caminhoneiros autônomos, né, que levam a riqueza, que levam as mercadorias de todos os tipos a todos os rincões desse país continente. Claramente é uma manobra política, eleitoreira, né? A gente está prestes aí a virar. Talvez até possa ser, mas eu acho que os caminhoneiros têm que ser respeitados. Né? Por quê? Não, por parte do próprio Bolsonaro, né? Bolsonaro está atendendo ao seu público, mas talvez até com esse objetivo está dando um tiro, a meu ver, certeiro. É preciso mudar esta política de preços, né? É preciso que se considere que esses caminhoneiros, gente simples, não é gente de mercado financeiro, gente que pega um frete no Rio Grande do Sul para levar uma mercadoria no Rio Grande do Norte, passa 10, 15 dias afastado da família, gente que enfrenta o roubo de carga, gente que enfrenta pedágios, gente que enfrenta estradas esburacadas, sem segurança, sem infraestrutura, e quando, além de todos esses problemas, tem que enfrentar reajustes constantes do preço do diesel. Candal, você pode ter uma ideia, no governo de Temer e o presidente da Petrobras era o Pedro Parente, chegamos a ter mais de 100 reajustes de gasolina e diesel em apenas um ano, ou seja, uma média de um reajuste a cada 3 dias. Isso é uma coisa absurda. E mexe com a inflação também, né? Inflaciona, o preço da alimentação está caríssimo, porque depende do frete. Prejudica todo mundo, e não só prejudica caminhoneiros, prejudica, por exemplo, aquela brasileira típica que eu chamo de Dona Maria da Silva, que tem uma aspiração legítima de cozinhar o seu feijãozinho, mas não pode pagar R$100 por um botijão de gás, tá certo? Então recorre a formas rudimentares de energia, como lenha, como carvão, com queimaduras, com uma série de outros problemas. Essa gente precisa ser respeitada, né? O preço do diesel não são só os caminhoneiros, são as empresas de ônibus que transportam milhões e milhões de brasileiros nos centros urbanos e nas regiões, dos trajetos interurbanos. Isso tudo, esse povo todo está sendo prejudicado por uma política que não tem o menor sentido, uma política entreguista, insana, né? E quando o presidente de uma empresa como a Petrobras dá uma declaração desastrada sobre esse aspecto, né, mostrando que insensível e arrogante, a Petrobras não tem nada a ver com o caminhoneiro, ele poderia ter dito, não tem nada a ver com as donas de casa, não tem nada a ver com a sociedade brasileira. O presidente da maior empresa dizer que não tem vinculações nem dá satisfação a ninguém, talvez isso tenha provocado a ira e a demissão que o presidente Bolsonaro, né, adotou. Agora a EPET, né, a Associação dos Engenheiros da Petrobras, ela também lançou um manifesto com relação a isso tudo que está acontecendo. Exatamente. Nesse manifesto nós dizemos mais ou menos isso que eu estou dizendo aqui, né? E é um manifesto importante porque tem origem numa entidade da sociedade civil que tem quase 60 anos e que representa mais de 5.200 profissionais de todas as categorias universitárias do sistema Petrobras. Ela tem o nome de Associação de Engenheiros por uma questão de tradição, mas na realidade ela representa também geólogos, geofísicos, jornalistas, economistas, médicos. Pelas características da Petrobras, é uma empresa técnica, talvez 90% do nosso quadro de universitários sejam de engenheiros, geólogos e geofísicos, mas ela representa também advogados, economistas, administradores, por isso, pela sua idade, né, pelo seu contingente de técnicos que ela representa,
é uma entidade que tem realmente importância e o nosso manifesto deve ser levado em consideração pela sociedade. É a nossa maior empresa, né, Ricardo Maranhão? O Brasil inteiro depende dessa empresa. É uma reação em cadeia. Mexeu com a Petrobras, mexe com o país inteiro. Não tenho a menor dúvida. Enfraquecer a Petrobras é enfraquecer o Brasil. A Petrobras tem muito também a ver, não só com a economia, com a segurança energética, com a segurança militar do país. Ela é até mesmo um símbolo, simultaneamente um símbolo da capacidade realizadora do nosso povo e um símbolo da nossa soberania, da nossa independência. Nós sabemos, você sabe, né, seu pai foi petroleiro, sim, você sabe a luta que foi a criação da Petrobras. Sem dúvida. Houve derramamento de sangue, houve mortes. A própria morte do presidente Getúlio Vargas, ele na carta testamento, ele faz referências dramáticas à Petrobras, dizendo textualmente, se não me falha a memória, quis criar desenrolar todas as potencialidades do Brasil através da criação da Petrobras. Mal começa esta a funcionar, a onda de agitação se avoluma. Né? Isso em agosto de 1954. Levantado por Carlos Lacerda, né? Lacerda, ele teve um papel aí fundamental, né? E levantando a bandeira exatamente querendo... Muito triste, né? Muito triste, um jornalista Enfim, cada brilhante. Um sabe, como diz o poeta, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que um jornalista brilhante, mas um brasileiro ofuscado, né? Cada um entra para a história de acordo com as suas ações enquanto vivo, né? É verdade. Agora, a intenção do presidente causou aí forte turbulência no mercado, né? Uma grita danada, exatamente porque começou a cair a ação da Petrobras, e aí parece que a principal preocupação é de proteger o acionista e não o povo brasileiro, que está aí sofrendo com esse tipo de ataque, né, Ricardo? Veja bem, uma reação absolutamente anormal, injustificada e incompreensível, né? Diga-se de passagem, hoje as ações estão subindo novamente cerca de 8%. Quer dizer, as ações de uma companhia na Bolsa de Valores, elas devem valorizar ou desvalorizar não em função de boatos e de reações emocionais, em função dos resultados desta empresa. Se a empresa deu um lucro razoável, se a empresa se propõe a pagar dividendos, as ações devem subir. Neste caso, Candal, eu acho que há uma componente de terrorismo. Na realidade, como o presidente, em relação ao qual não votei nele, não tenho grandes simpatias, mas ele toma uma atitude, a meu ver, afastando o seu Castelo Branco, uma atitude acertada, querem emparedar o presidente, né? Querem defender uma tese injustificável e indefensável de que o presidente da República não pode tomar nenhuma medida em relação à Petrobras. Veja o absurdo, a Petrobras é uma empresa estatal, a Petrobras é uma empresa cujo controle é detido pela União, pelo Estado brasileiro. O presidente da República é o chefe do Estado e o chefe do governo. E ele foi eleito democraticamente. Se ele identifica na Petrobras alguma distorção, alguma falta de rumo e uma política de preços de combustíveis que afeta toda a sociedade, se enquadra nisso que eu estou dizendo, ele tem não apenas o direito, mas o dever de fazer uma intervenção, para fazer uma correção de rumo, né, para mudar esta política que já provocou a queda de Temer, de Parente, e está provocando a queda do segundo presidente. E há protesto generalizado de caminhoneiros, de donas de casa, de toda a sociedade. Não protesta mais, porque este assunto não chega com clareza como está chegando aqui no nosso programa, pois nós temos um país onde há uma mídia oligopolizada, né? Mas é uma política insensata, entreguista, que prejudica o Brasil, a sociedade brasileira e a própria Petrobras, né? De forma que ele tem o direito e o dever de mudar de rumo, inclusive trocando os dirigentes da empresa estatal que está fazendo uma incursão onde não deve fazer essa incursão. Eu diria a você o seguinte, independente mesmo até da empresa, uma empresa privada, o presidente da República e os órgãos de governo têm o direito e o dever de intervir até mesmo na empresa privada se identificar na ação dessa empresa algo prejudicial. Por exemplo, uma empresa privada que está jogando contaminantes nos rios, nas lagoas, na Bahia, poluindo o meio ambiente,
ela tem que se explicar com o Ministério do Meio Ambiente e com os órgãos ambientais. E tem que mitigar esse tipo de ação, né? Mitigar esse tipo de ação, tomar as providências corretivas. Uma empresa que está desrespeitando a um ato de racismo dentro de uma empresa. O racismo do Brasil é crime. Então é preciso fazer uma intervenção, o Ministério Público vai em cima dessa empresa, seja ela privada, nacional, estrangeira, seja o que for. São inúmeros os casos em que o poder público tem que agir sobre as empresas públicas e privadas, né, em função de distorções, de erros, de omissões, enfim, que prejudiquem a sociedade. E isso se justifica ainda mais nas empresas que são controladas pelo próprio governo. Agora, eu acho que vale ressaltar que, se for colocado essa ação do presidente isoladamente, eu acho que o contexto da sua fala ele é bem significativo. Agora, se a gente for abrir um pouco mais o leque, principalmente na questão da Petrobras, a gente fazer uma ligação, por exemplo, com a questão da Lava Jato, né, que praticamente, né, destruiu também a empresa, mas não só a empresa, destruiu junto à engenharia nacional também. Você toca num ponto que eu considero essencial, né? Nenhum de nós, nem você, nem eu com o meu passado e com a minha história, tem qualquer tipo de tolerância em relação à corrupção. A corrupção é uma praga que tem que ser extirpada. Com certeza. É o fim das organizações, solapa a saúde das organizações, então tem que ser combatida com o maior rigor. Agora, no caso da Lava Jato, o que nós vimos foi uma ação de estardalhaço, de publicidade, de mídia, né? Incapaz ou deliberadamente não quis fazer essa distinção entre a direção corrupta de uma grande empresa de engenharia e o que esta empresa de engenharia representa para o Brasil, né? Um caso, por exemplo, talvez a maior delas, a Odebrecht. Sim. Chegou a ter 150 mil, 200 mil empregados. Será que são 200 mil corruptos? Ou existem milhares, centenas de milhares de brasileiros e brasileiras que ali lutam para ter o seu sustento, o sustento de suas famílias? Então prendam-se os dirigentes da Odebrecht, assegure-se o legítimo direito de defesa, o contraditório, e se prendam com o maior rigor aqueles que fizeram a delinquência, que ocasionaram, né, essa situação. E, na realidade, o que nós vemos neste processo comandado pelo juiz Sérgio Moro, o que nós vimos foi uma verdadeira destruição das grandes empresas de engenharia brasileira, né? Se você pegar a Odebrecht, a Gutierrez, a OAS, a Engevix, praticamente todas estão em recuperação judicial. E essas empresas constituem um patrimônio da nação brasileira, um patrimônio em termos de emprego, em termos de faturamento, em termos, sobretudo, de tecnologia. Então é preciso distinguir essas coisas com clareza para que o povo não seja ludibriado num discurso e, muitas vezes, esse discurso falso, ele tem o apoio da mídia, que eu repito, é uma mídia Sim. oligopolizada, Sim. tendenciosa, que não respeita o verdadeiro jornalismo. O verdadeiro jornalismo qual é? É você, ao noticiar um determinado fato, você vê o ponto, vê o contraponto, para que o leitor, o telespectador ou o ouvinte possam firmar o juízo democraticamente. E nisso a gente não vê, por exemplo, esse episódio recente da Petrobras. Eu tenho acompanhado a Band News, a Globo News, a Globo, a Bandeirantes. O que a gente vê é que o Castelo Branco é o salvador da pátria, que ele fez uma grande administração, que o presidente afastou ele num equívoco, que é uma interferência indevida, e a Bolsa de Valores, enfim. Uma situação absolutamente inaceitável, quando por trás disso tudo existem outras considerações que precisam chegar democraticamente à opinião pública. Eu até faria uma ligação, se você me permitir, um pouco mais profunda com relação a essa questão aí da Lava Jato e tudo, porque isso me parece que foi também tem uma questão de fundo aí da geopolítica internacional do petróleo, né? Está claro e evidente que houve um golpe, né, na Petrobras, financiado pelo próprio governo norte-americano, né? Que teve o juiz Sérgio Moro, ele esteve nos Estados Unidos,
passou um ano lá antes de vir para cá e lançar essa questão toda da Lava Jato. Que não acabou, há dúvida, né? Não há dúvida e que acabou culminando exatamente na derrocada das empresas de engenharia. Exatamente. Não há dúvida que os fatos que estão evoluindo, né, estão afluindo, estão chegando ao conhecimento da opinião pública, são no sentido de que houve um estreito trabalho conjunto, né, dos juízes da Lava Jato, né, com órgãos de investigação americanos, enfim. E não outras, estão surgindo outras coisas. Estamos vendo hoje aí que estão surgindo, inclusive, o financiamento de dinheiro através de recursos estrangeiros, financiando pessoas que se dedicam a atos antidemocráticos no Brasil, a ofender o judiciário, a pregar a volta de mecanismos autoritários, a desmoralizar o Congresso, né? Eu vejo um Congresso que nós temos muito ruim, né? Sem dúvida. Eu vejo muitos defeitos no judiciário, eu vejo muitos defeitos em todos os segmentos da sociedade, mas nós devemos defender as instituições. Sem dúvida. Né? Nós temos que defender a democracia. Eu acho que foi o Xoxo, não sei quem disse, que é um dos regimes, dos piores regimes, excluídos todos os outros. Né? Ou eu não sei se Ulisses disse que não há nada mais revolucionário do que a democracia. Então nós temos que preservar a democracia, nós temos que preservar as instituições e temos que trabalhar no sentido de fazer com que essas instituições, né? Eu, quando passei pela política, eu dizia, né, que no tempo do meu pai, que também foi o senador mais moço do Brasil, com 38 anos na época dele, né, foi deputado federal constituinte em 46, conhecia bem Juscelino, Tancredo, esse pessoal todo, eu dizia... Filhinho de peixe, peixinho né? No tempo dele, os políticos eram esses, era Arraes, era Brizola, era Juscelino, era Carlos Lacerda, né? E hoje eu aqui, vereador, dizia eu na época, é mãe branca, é mãe preta, é Chico da ambulância, é Jorge fulano de tal, tá certo? Mas dizer, trouxe no DNA, né? Hein? Trouxe no DNA. Houve indiscutivelmente uma piora muito acentuada na classe política. Não sei se isso foram os 21 anos de ditadura, né? Porque normalmente essas lideranças políticas elas nascem nas universidades, aquele discurso, estudante tem que estudar, né? Houve inevitavelmente piorou muito a classe política, e fora outros mecanismos que eu classifico como deletérios na deturpação da atividade política. O assistencialismo, sim, o clientelismo, o abuso do poder econômico, tudo isso tem, né, o oligopólio da mídia, né? Tudo isso contribui para apequenar a atividade política. Mas fora da atividade política, no meu entendimento, não há salvação. Maranhão, voltando à questão da Petrobras, me parece que no bojo disso tudo, de todos esses ataques, dessas tentativas de golpe, enfim, isso tudo coincidiu com a descoberta do pré-sal, né? Essa bagunça toda aí foi quando descobriram que o Brasil é a quarta maior jazida do planeta. É verdade. E a gente chega num ponto em que a empresa está virando uma pizza, sendo fatiada, como você mesmo falou no início da entrevista. E qual é a saída, na sua visão, com relação a essa crise que vem sendo paulatina? Veja bem, o pré-sal está demonstrado, é a maior descoberta de petróleo no planeta nos últimos 20 anos ou 30 anos. É a última fronteira, né? É uma fronteira nova, né? É uma fronteira nova e com poços, o maior poço produtor de petróleo no mundo hoje está no pré-sal, né? Tem poços no pré-sal produzindo 62 mil barris de petróleo por dia, né? Para que o telespectador tenha noção do que isso significa, no Rio Grande do Norte há poços que produzem 5 barris por dia. No pré-sal são 62 mil barris por dia, né? Então, como você bem disse, a descoberta do pré-sal ensejou a reativação da frota norte-americana no Atlântico Sul, né? Ensejou discursos do senador José Serra
prometendo a Chevron que iria mudar a legislação que o presidente Lula trouxe, a legislação dos contratos de partilha, né? Trouxe essa flexibilização, tem horror a essa palavra, trouxe uma série de circunstâncias que não são meras coincidências, né? São a consciência de que tem as grandes potências econômicas mundiais, muitas delas dependentes de energia, do significado do petróleo, né? Existe toda uma discussão aí, um discurso de que o carro elétrico vai acabar com a indústria do petróleo, que a indústria do petróleo é fóssil, é poluente. Ou seja, há verdades, há meias-verdades, há inverdades e há mentiras deslavadas, né? O petróleo, por muitos anos ainda, vai continuar como a principal fonte de energia do planeta. Mais quanto tempo, na sua visão? Mais uns 30, 40 anos, 50 anos? É muito difícil você fazer diagnóstico quando você tem tecnologia no meio, né? Mas, por exemplo, o carro elétrico. O carro elétrico vai ser movimentado a eletricidade. De onde vem a eletricidade? Né? 50% da eletricidade da Alemanha hoje vem de carvão, que é uma fonte de energia fóssil muito mais poluente do que o petróleo. O óleo é menos poluente do que o carvão e o gás natural é menos poluente do que o óleo, tá certo? Então você tem alternativas, a energia eólica, a energia solar, e nos países que têm baixa insolação. E quando o vento não tem velocidade suficiente para mover aquelas pás gigantescas da energia eólica. Então você tem uma série de problemas. Há fontes de energia renováveis que não são contínuas. A energia eólica não é contínua, a energia solar não é contínua, a energia nuclear, que é uma energia boa, pouco poluente, mas quando ocorre um Chernobyl da vida, né, fica ali a radioatividade matando gente durante 50, 60, 70 anos. Então, todas as energias têm as suas limitações, mas hoje, nos últimos 40 anos, eu acredito que nos últimos 20 ou 30 anos, o petróleo vai continuar junto com o gás, dominando com cerca de 70%, 60% da energia primária do mundo. Perfeito. Nós estamos conversando com o engenheiro Ricardo Maranhão, ex-parlamentar, ex-presidente da EPET. Estamos falando da Petrobras, nossa maior empresa brasileira. A gente já está chegando ao final da nossa entrevista, da nossa conversa, do nosso bate-papo, Ricardo, mas ainda sobra tempo para a gente dizer o seguinte, né? Sem a engenharia, sem a geologia brasileira, não se teria conseguido avançar tanto na produção de petróleo em águas profundas. Nós somos ainda líderes mundiais nessa tecnologia, graças à nossa engenharia, graças à nossa geologia, à nossa geografia, enfim, aos profissionais do nosso sistema. Não tem a menor dúvida. Liderança reconhecida internacionalmente. A Petrobras recebeu 3 prêmios pela liderança na exploração de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, né? Candal, sem engenharia não se faz nada, né? Em engenharia não se faz nada. Quando o homem produziu o primeiro martelo de pedra, botou um pedaço de madeira e uma pedra, já estava engenheirando, né? E a nossa engenharia também passa por uma dificuldade muito grande, né? Porque não há uma consciência no atual governo, em várias esferas, de que nós temos que ser nacionalistas, né? Nós temos que, por exemplo, a Petrobras, por exemplo, uma distorção, uma mudança de rumo, um abandono dos ideais que inspiraram a criação. A Petrobras, agora, recentemente, 2 grandes plataformas, dois grandes FPSO, 77, 78 ou 78, 79, vai construir essas plataformas na Coreia, na China, sei lá, o diabo que o parta. Quer dizer, a gente com desemprego aqui... No momento em que nós temos a indústria naval aqui absolutamente desempregada. Né? Desmontada completamente. Desmontada, e diga-se de passagem, esse discurso de que nós não temos capacidade, eu não aceito isso. O Brasil já foi no passado o segundo maior produtor de navios do mundo, né? E em passado mais recente, ainda no governo do presidente Lula, né, chegou a ter, sei lá,
uma quantidade enorme de trabalhadores. Não é trabalhador só servente, sem nenhum desmerecimento dessas categorias, mas é um trabalho qualificado. Então, são soldadores, são encanadores, são engenheiros, são A indústria metalúrgica navais. chegou a ter 80 mil funcionários, né, trabalhadores nessa época que o senhor citou do Lula. Se hoje tiver 3 mil, é muito. É verdade, é uma situação desesperadora e o seu Castelo Branco, né? Não, eu vou fazer na China porque é mais barato. Castelo Branco deixa saudades na sua visão? Ele pode deixar saudades entre poucos petroleiros, aqueles que têm a cabeça fora do lugar e que gostam de entreguismo, de neoliberalismo, né? E de ação, de privatismo, de ação contra a Petrobras. Eu não tenho saudade nenhuma. Para mim, sem querer ser grosseiro, mas talvez sendo, já foi tarde. Tá? Não deveria nem ter vindo. Olha, se o Castelo Branco não deixa saudade, com certeza você vai deixar, porque a gente já está chegando no final da nossa entrevista e essa entrevista, no mínimo, deveria se tornar uma série de programas falando sobre essa questão da nossa soberania, que está ligada diretamente à questão do nosso petróleo. Além de estar muito honrado, eu estou à sua disposição. Um convite seu é uma convocação a qual eu atendo com alegria enorme. Bom, eu só queria fazer um comunicado oficial aqui em nome do presidente do CREA, engenheiro Cossenza, Luiz Antônio Cossenza, grande companheiro, que o ilustre engenheiro está sendo convidado para o próximo CREA em Debate, que é um programa mensal que o CREA, já desde o início da gestão do presidente Cossenza, vem fazendo, levantando os grandes temas da nossa soberania nacional. E, sem dúvida nenhuma, o presidente me honra muito com essa indicação e eu sou um eleitor entusiasmado do presidente, né? Não só votei nele, como até ajudei modestamente, mas entusiasticamente na campanha dele. Eu acho que ele tem, de nós todos, o reconhecimento de que ele é um defensor intransigente da engenharia, das empresas brasileiras. Ainda recentemente, no contato com ele, demonstrou indignação com esse fato. Sim. Da indústria naval estar absolutamente ociosa, ao mesmo tempo em que a Petrobras, que tem uma posição muito importante, porque precisa de navios, sim, precisa de plataforma, vai fazer encomendas no exterior. É uma coisa realmente lamentável, muito triste. E, por exemplo, é um pessoal que adora determinadas posições estrangeiras, né? Mas se esquece, por exemplo, nos Estados Unidos da América, existe uma lei que determina o seguinte: os navios americanos são projetados, construídos, mantidos e operados por empresas americanas. E o projeto desses navios, antes de serem executados, esses projetos devem ser submetidos ao Ministério da Defesa, porque eles veem uma relação entre a navegação civil e a Marinha de Guerra. Entendeu? Perfeito. Infelizmente, nosso programa está chegando ao final, mas antes disso eu gostaria de garantir as suas considerações finais, engenheiro Ricardo Maranhão. Olha, Candal, eu não tenho... As únicas considerações finais são de que eu quero agradecer, né, que foi para mim e sempre será uma honra atender a convocação do CREA, RJ, e levar aos nossos telespectadores a minha certeza de que nós vivemos hoje uma situação muito difícil no Brasil, mas que o Brasil é muito grande e que nós vamos superar essa situação. O Brasil não nasceu para ter um futuro medíocre. O Brasil nasceu para ser uma grande nação, uma nação soberana, uma nação capaz de dar oportunidade para os seus filhos, uma nação movida pelo sentimento de solidariedade com as outras nações, né? A nossa Constituição até discorda um pouco disso, mas os nossos constituintes tiveram a coragem de proibir o uso militar da indústria nuclear, né? A nossa Constituição é muito clara no sentido de que as desavenças, os desentendimentos entre as nações devem ser superados através do diálogo, né? Mas, lamentavelmente, hoje temos um chanceler aí que agride o nosso maior parceiro comercial e uma série de coisas, mas isso tudo vai passar, Candal, né? O Brasil somos nós e devemos trabalhar
nesse sentido de restabelecer a soberania, o emprego, fortalecimento da democracia, enfim. E deixo aqui o meu abraço a todos os companheiros, todos os irmãos desta casa maravilhosa que é o CREA. Nós conversamos com o engenheiro Ricardo Maranhão, ex-parlamentar, ex-presidente da EPET e um grande brasileiro lutador aí, defensor da nossa soberania nacional. Esse foi mais um programa Entrevista no CREA RJ. Continue com a gente. Para outros assuntos do seu interesse, confira as nossas redes sociais.